Olá, eu sou Raquel Minardi, professora da UFMG, e esse é o terceiro episódio da nossa segunda temporada do podcast do Online Bioinfo sobre a carreira científica. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre conferências científicas. Lembrando que nessa segunda temporada a gente está focando mais em atividades mais práticas do dia a dia da carreira, né? A gente tem uma temporada anterior em que a gente fala sobre como é fazer ciência no Brasil, sobre as fases da carreira, e a gente tem um episódio para cada etapa, né? Desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, concurso, início da carreira como pesquisador, docente. Então, se você ainda não ouviu, vai lá e assiste também, tá? Então, hoje a gente está aqui nessa segunda temporada e a gente vai falar sobre a participação em conferências científicas. Então, como é que essa participação pode ocorrer? Desde quando ela é recomendada, né? Então, no início da carreira, no final da carreira, como é que a gente pode participar das conferências? Vale a pena? É interessante? Qual a importância disso para a formação do pesquisador? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar é sobre o propósito das conferências. Então, por que existem essas conferências e qual a importância da gente participar e às vezes até organizar também esse tipo de evento, né? Bom, primeira coisa, a publicação do trabalho científico, das pesquisas, ela se dá em diversos veículos, né? Então a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente divulga as nossas pesquisas, a gente publica as nossas pesquisas de diversas formas, né? Então, pode ser, por exemplo, num periódico, que é uma revista científica, né? Mas pode ser também em uma conferência, um congresso, tá? Um simpósio científico. Então, a gente pode, por exemplo, ir a esse evento e apresentar um trabalho, fazer uma apresentação oral de um artigo nosso, né? Então, essa é uma das formas, essa é uma das formas de a gente participar de um evento científico, de uma conferência. Mas será que é a única, né? Na verdade, não é. Então, assim, então por que eu estou falando isso, né? Das formas de publicar um trabalho científico? Porque muitas vezes a gente fica publicando os nossos trabalhos em revistas, em periódicos, porque de fato isso é o que é mais valorizado, né, em termos de publicação, pelas agências de fomento, enfim, por todos os órgãos que avaliam, né, a qualidade da pesquisa, o impacto e tudo mais. Então, às vezes a gente fica publicando em periódicos e a gente esquece ou negligencia essa participação nos eventos, a participação nas conferências. É possível, né, fazer ciência, sim, sem participar das conferências? Sim, é possível, porque toda pesquisa que é publicada em periódicos, né? Acontece que o propósito das conferências é reunir a comunidade, tá? Então, é aí que está a importância principal, na minha opinião, né, de participar de uma conferência científica. A ideia é que você tenha um momento ali, né, um local, uma programação toda preparada para receber as pessoas de uma certa comunidade, de uma certa região, ou então até do mundo inteiro, né? Então, por que não? Existem conferências internacionais e elas são muito interessantes também. Então, a ideia ali é criar uma programação, é unir as pessoas presencialmente no local para discutir ciência referente a uma determinada área. Então, várias coisas podem ser discutidas além da ciência, da pesquisa, né? Podem ser discutidas questões relacionadas à educação, né, a formação de pessoas, podem ter feiras de empregos ou de, né, às vezes as indústrias, as empresas costumam participar desses eventos, levar os seus estandes para divulgar os seus produtos, divulgar suas vagas, né, e conhecer também, interagir com aquela comunidade. Então, o objetivo principal, tá, o propósito principal das conferências, parece até óbvio, né, mas às vezes a gente não pensa nisso, o propósito principal é reunir a comunidade. Então, como eu falei, pode ser um evento internacional, né, de uma certa área. Então, vamos pensar, né, simpósio internacional de biologia molecular, de bioinformática, tá? Então, a ideia é reunir as pessoas daquela área. Como nem todo mundo consegue participar de um evento internacional, porque de fato os custos são muito altos, né? O evento, geralmente os eventos são itinerantes.
eles rodam pelo mundo, pelo país, né? Então, determinadas ocasiões fazem com que ele seja muito caro, né? Então, eu já participei, por exemplo, de um congresso de bioinformática, o ISMB, quando ele foi em Orlando, né? Então, assim, é um evento caro, é uma cidade turística, tem uma passagem que é cara, as inscrições são em dólar, então não são baratas, né? Então, às vezes a gente não consegue ir, eu não consigo ir nesses eventos todo ano, não é a minha prioridade. Mas teve ocasiões em que ele aconteceu no Brasil, né? Então, uma vez ele foi em Fortaleza, também não é muito barato, mas pra gente é bem mais acessível. Então a gente organiza, né, a nossa agenda, os nossos planos de participar dos eventos de acordo com isso tudo, né, onde ele é. E às vezes a gente até planeja fazer um pouquinho de turismo também, por que não? Né? Então eles organizam os eventos em locais que são atrativos, né, turisticamente, exatamente para permitir que as pessoas vão fazer um pouquinho de turismo também, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre, né, para quem nunca foi num evento, para quem nunca foi numa conferência, vamos pensar, eu lá em 2003, né, a primeira conferência que eu ia participar. Então, o que eu posso esperar de um congresso científico? Bom, tem várias coisas, né? Depende muito do evento, mas algumas coisas são meio padrões. Então, uma coisa que tem em toda conferência científica são palestras, tá? Então, existem os palestrantes convidados, muitos chamam de keynote, né? Keynote speakers, são aqueles convidados, né? São pesquisadores de renome internacionais, pessoas respeitadas na área e que, em geral, vão atrair um público para o evento. Então, a gente pensa em convidar aquelas pessoas que trabalham com um assunto que está em alta, que publicou recentemente trabalhos muito interessantes, que as pessoas vão querer ir lá ouvir essa pessoa, falar com ela, conhecer essa pessoa, né? Criar, de repente, alguma colaboração, conversar sobre projetos juntos, né? Então, existem essas palestras convidadas na programação. Então, são palestras grandes, normalmente eles colocam um auditório grande, né? Fazem tudo para que as pessoas vão lá naquele horário assistir em massa, né? Então, existem essas apresentações maiores. Existem também painéis, né, mesas de discussão. Então, muitas vezes escolhe-se um tema, vamos pensar, né, a educação em bioinformática. E aí você convida 3, 5 pessoas que têm alguma experiência nesse assunto, né, importância nesse tema, e aí várias coisas podem acontecer, né, isso pode ser organizado de várias formas. Você pode, por exemplo, dar um tempinho para cada um falar, né, as pessoas podem sentar numa mesa, né, numas poltronas, falar um pouquinho e depois tem todo um momento para perguntas que abre para a plateia e aí os convidados do painel trocam ali informações, né? Então tem vários formatos, mas esses painéis são bem interessantes quando você quer fomentar a discussão num determinado tópico e você quer convidar várias pessoas, envolver várias pessoas nessa discussão. Então é bem comum também e bem interessante, né? Existem, às vezes, workshops, né, paralelos acontecendo, que são eventos menores. Então, às vezes, você tem um evento grande e eventos satélites, que têm a ver com o tema, mas que são, que envolvem ali subcomunidades da comunidade maior. Então, vamos pensar. O ISMB, por exemplo, que é a Conferência Internacional de Bioinformática, ela tem, né, o evento grande, o evento maior, e ele tem os SIGs, que são grupos especiais, tá, de interesses especiais, Special Interest Groups. E aí, por exemplo, tem o SIG 3D, que é um grupo de bioinformática estrutural, né, que trabalha com estrutura tridimensionais de proteínas. Então, tem vários SIGs, tá? Então, às vezes acontecem encontros dos SIGs. Esses encontros é comum também que eles aconteçam antes do evento principal, então às vezes no primeiro dia são só SIGs, tá? Então tem tudo isso, assim, que pode acontecer dependendo do porte do evento, do tamanho da comunidade. E claro, é muito comum que existam oportunidades para os participantes apresentarem os seus trabalhos. Então, nas conferências de ciência da computação, por exemplo, é bem comum a gente apresentar artigos, tá? Artigos completos e artigos resumidos também. Então, na computação, é um meio mais rápido de publicar o trabalho numa conferência. Quando a gente submete para um periódico, muitas vezes leva mais de ano para ele ser revisado e publicado. Então, as conferências elas são mais rápidas. A gente tem um prazo para enviar o artigo, um deadline,
a gente envia, o comitê científico revisa, né, aceita ou não o trabalho, e aí alguns trabalhos são convidados para apresentação oral. A apresentação oral geralmente é curta, tá? Não é uma palestra que a gente vai dar uma hora de palestra. Não, geralmente é 15 minutos, 20 minutos. Você tem que ser bem objetivo e ir lá e falar do seu trabalho. E é bem comum, então, na computação a gente apresentar os trabalhos assim. Na biologia, isso não é tão comum, tá? Publicar em uma conferência, um artigo, não é comum e não tem muito valor, tá? Como tem na computação. Então, normalmente na biologia, as pessoas submetem seus trabalhos para periódicos, como eu falei, e elas vão nos eventos e apresentam um pôster. Então, existe normalmente um grande salão em que são colocados painéis para as pessoas afixarem os seus pôsteres. E aí, nas sessões de coffee break, né, o próximo, as sessões de coffee break, existe ali um movimento para ver os pôsteres. Então, cada autor fica próximo do seu pôster e esperando, então, as pessoas que vão passando e trazendo dúvidas, discussões e tal. Então, é bem interessante, tá? Gente, eu acho assim, pra gente, né, para os participantes, o propósito principal de participar de uma conferência é conhecer e ser conhecido, tá? Então, você está indo lá para conhecer a comunidade da área que você trabalha ou quer trabalhar, para conhecer as pessoas, os grandes nomes, os professores mais conhecidos, os alunos, né? Os alunos de pós-graduação. Então, você vai lá para conhecer essas pessoas e para ser conhecido, né? Então, você se apresenta. A ideia é fazer contato, conhecer pessoas, conversar com pessoas. E aí é justamente por isso que existem também, né, eventos sociais nesses eventos científicos, tá? Então é muito comum ter almoços programados, jantares programados, festas que são por adesão, tá? Então, assim, você pode ir não participar. Costumam ter um custo adicional, às vezes não é tão barato, né? Mas existe essa oportunidade de você participar de um jantar, tá? Uma festa. Então, você vai e, né, conhece as pessoas, faz contatos, conexões com as pessoas. É aí que você pode ter a oportunidade de se aproximar de um pesquisador com o qual você tem interesse em fazer um mestrado, um doutorado, né, ter um contato mais próximo no futuro. Então, é uma oportunidade muito boa para você ir lá e conhecer essas pessoas. Bom, é claro que nessas conferências são apresentados os avanços científicos naquela área, tá? Então, assim, é muito legal você estar numa conferência porque no dia a dia, talvez você não veja todos os avanços que estão acontecendo na área como um todo. Então vamos pensar na bioinformática. Eu trabalho com bioinformática estrutural. Então é claro que eu recebo muitos alertas do Google, é claro que eu olho algumas revistas, né, quando saem os números novos, e é claro que eu acompanho essa área, mas eu não acompanho toda a bioinformática. Então quando você vai num evento desses, pelos assuntos que são tratados, pelas palestras, pelos artigos que você vê, pelos posters pelos quais você passa, você vê o que está em alta, o que está quente, o que é promissor, tá? Então, é ali que são apresentados, né, de forma assim, bem rápida, como é que eu posso dizer? É uma forma muito rápida de chegar até a gente, né, essas coisas que estão em alta. Então, é ali onde são apresentados as principais descobertas científicas de forma muito rápida e muito imediata, tá? E é claro, então, que elas têm um impacto muito grande no desenvolvimento da ciência, né, e da tecnologia como um todo. Então, assim, essas conferências normalmente elas são fomentadas por agências de fomento, elas dão um pequeno, né, uma contribuição, um financiamento. Essas conferências também são comumente financiadas por patrocinadores, então as principais empresas daquela área, elas têm interesse, como eu falei, em estar ali, em ter um stand, em em ser vistas, né, pela comunidade da área. Então, se você tem uma empresa que vende um produto ou um serviço para aquela comunidade, não tem um lugar melhor para você estar. E elas pagam, às vezes, caro para estar ali, para montar um stand, para levar brindes, né, cadernos, canetas, livros e coisas que elas, às vezes, nos fornecem gratuitamente, né, para fazer propaganda dos seus produtos, do seu serviço. Então, é uma oportunidade legal também para o estudante para buscar empregos, né, para ver oportunidades de repente trabalhar, participar de um processo seletivo nessas empresas. Então, assim, não perca essa oportunidade de chegar no stand, conversar com a pessoa, né, que trabalha na empresa, então perguntar como é que é trabalhar lá, como é que você entrou,
como é que são os processos seletivos, posso me inscrever para uma vaga. Então tem milhares de possibilidades ali de conversa, né? E essa é uma das razões pelas quais eu realmente acredito nas conferências presenciais, tá? Então, durante a pandemia a gente teve muita conferência online, hoje existem ainda formatos híbridos que permitem realmente quem não está, que não tem recurso suficiente para viajar, né, para poder apresentar um trabalho online ou assistir pelo menos, né, pelo menos participar assistindo. Assim, é válido? É, a participação é válida, né, da melhor forma que você puder. Entretanto, realmente eu acredito que quando você está lá presencialmente é uma imersão, é uma coisa muito diferente, tá? E os nossos alunos, quando eles participam, eles voltam muito inspirados, com novas energias, né? Então, eu tenho até alguns vídeos aqui já no canal do YouTube, do Online Bioinfo, sobre participação em eventos, tá? Falando assim nacionalmente, a gente tem o X-Meeting, que é o evento da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional. Ele ocorre todo ano. Esse ano vai ser em Salvador, no mês de junho. E existe o BSB, que é o Brazilian Symposium on Bioinformatics, que é da Sociedade Brasileira de Computação. E ele vai acontecer mais no final do ano, vai ser em Vitória, no Espírito Santo. E então fiquem atentos, fiquem de olho. É anual também, então todo ano você pode participar de um evento desses, tá? No mundo, né, no exterior existem várias, tem uma só na Ásia, Pacífico, tem uma na Europa, tem várias conferências, né? Esse CB, que é na Europa, mas a principal é o ISMB, tá? Que é o evento principal de bioinformática no mundo, tá? Eu vou deixar os links para vocês aqui no canal do YouTube também, tá? Caso vocês tenham necessidade de encontrá-los, eu vou deixar lá. Então, eu queria falar, assim, brevemente, né, das minhas experiências em eventos, tanto na participação quanto na organização. A minha primeira participação no evento científico já foi para apresentar um artigo. Então, assim, foi um pouquinho pesado, né? Eu submeti um artigo para o evento chamado CIBGRAP, que é um evento da Sociedade Brasileira de Computação e é um evento de processamento de imagens e computação gráfica. E aí a gente teve um artigo aceito, então já tive que fazer uma apresentaçãozinha em inglês. Então a gente pode ter um outro episódio só sobre isso, mas a dica ali, né, o que eu fiz que deu certo foi treinar bastante. Então eu preparei os slides, fiz algumas prévias, né, uma prévia com o professor que estava me ajudando na época, e fui com tudo pronto, né? Muitas vezes em inglês é difícil, então a gente já vai até com algumas frases memorizadas, né? Então foi muito legal, foi tudo muito, foi bom, deu tudo certo. Mas depois eu tenho lembranças muito boas da participação em eventos quando estudante. Então eu participei de um evento chamado ICOB-COB, que é o antecessor do X-Meeting, né? Então foi uma conferência internacional de bioinformática e biologia computacional. Se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto. Depois participei de vários X-Meetings, né, em Caxambu, nem me lembro aqui todos que eu participei, né? O último foi em Curitiba, em São Paulo também já participei. Teve o evento, né? O ISMB que eu fui em Fortaleza, já fui em um ISMB na Suécia, o outro em Orlando, enfim, já participei de vários, né? E BSB também já participei de alguns, né? Em Belo Horizonte, Búzios, né? Enfim. Então são eventos muito legais, a gente traz memórias, né? Tanto da época de estudante quanto da época de professor. E são questões diferentes, né? Hoje, olhando para trás, eu me vejo assim, participando como estudante, olhando aquelas pessoas, sem entender tantas coisas das palestras e tudo mais. E depois, assim, as mais recentes que eu participei já era totalmente diferente. Então, eu já era uma pessoa mais conhecida, até por conta de vocês, né, que assistem a gente no YouTube. Então, eu ia, então muitas pessoas me conheciam, vinham, conversavam comigo, falavam sobre o projeto Online Bioinfo. Então, é uma coisa muito gostosa, é um prazer muito grande. A gente se sente muito feliz, muito realizado também de se tornar um pouco conhecido, né? Então, é bem legal. E aí, assim, o que eu posso dizer, né, sobre quando começar a participar de um evento científico? Eu acho que, assim, imediatamente, tá? Então, começou a fazer uma iniciação científica, busca apoio para participar, submeta o pôster sobre o seu projeto. Os pôsteres, eles são sobre trabalhos em andamento, tá? Não é um trabalho concluído, um trabalho publicado, uma tese defendida. Pode ser, pode. Às vezes você acabou de defender sua tese, você vai lá, leva um pôster sobre sua tese. Tudo bem. Mas o pôster, ele também acomoda trabalhos em andamento.
né? Então manda um pôster, pede recurso. Eu sei que hoje em dia está muito difícil conseguir recurso, passagem, inscrições, né? Então as inscrições elas têm valores diferenciados dependendo da faixa do aluno, né? Então o professor paga bem mais caro, pós-doc um pouco menos, doutorando menos e tal. E o aluno de graduação, ele, em geral, ele paga tarifas muito reduzidas, né? Exatamente para estimular a participação de todo esse público. É muito importante vocês participarem desde cedo, né? Conhecerem as pessoas, serem conhecidos e fazerem conhecidos. Então, busquem apoio para participar. Existem também possibilidades de vocês participarem como voluntários, estudantes voluntários. Então, você fica de olho no site da conferência quando é que vão abrir inscrições para receber os voluntários. Para ser voluntário, você vai usar a camisa do evento, um crachazinho, provavelmente você vai trabalhar um pouco durante o evento, no credenciamento dos participantes, né, entregando os crachás, materiais, às vezes ajudando com o microfone nas palestras, fazendo, né, enfim, todo tipo de trabalho que é necessário para que esses eventos aconteçam. Mas vocês vão ter também muito tempo livre para assistir, para participar dos coffee breaks, para, né, ver as palestras de preferência. Então é uma opção bem interessante também. Você pode pôr no currículo que você participou da organização como estudante voluntário. Então é bem importante, bem legal, tá? Então, assim, eu gostaria de participar muito mais do que eu participo, tá? Mas tem momentos em que eu tenho muitas viagens, então às vezes eu escolho não participar todo ano dos eventos, embora eu gostaria, mas é uma questão familiar também, né? Então eu tô numa etapa em que eu tenho filhos pequenos na escola e eu faço falta em casa, né? Apesar de ter um conjunto de pessoas que me ajuda muito, então eu consigo ir sim, mas eu às vezes eu não consigo ir todo ano. Mas é importante, eu gostaria. Já participei da organização de alguns eventos também, online, né, presencial e tal. E assim, também é uma coisa bacana de participar, de se envolver, né, para quem pode, para quem tem tempo. Mais recentemente também eu estou me afastando um pouco dessas coisas, pelo menos por enquanto, porque eu estou assumindo outras responsabilidades. Então a gente tem que também, né, essa é uma recomendação, a gente tem que sempre também tentar limitar a nossa atuação para dar conta, né, para fazer bem, fazer com excelência aquilo que a gente está se propondo a fazer. Bom, se você tem alguma dúvida sobre participação em conferências, organização de conferências e outras coisas relacionadas à carreira científica que você gostaria que fosse abordado aqui no podcast, deixa pra gente um comentário, a gente vai adorar saber. A gente está interagindo muito com vocês no Instagram, por aqui, então a gente vai responder as perguntas, tá? A gente pensa, né, quem sabe no final da temporada fazer uma live abordando algumas dúvidas. Então, assim, é muito importante para a gente saber se essa mensagem ela está sendo útil para vocês, está atingindo o objetivo que a gente tem e, se não, também sugestões de como é que a gente pode ajudá-los aí nas decisões sobre a carreira acadêmica e até para encaminhá-los aí melhor, né, nesse caminho. Então é um prazer ter vocês aqui sempre. Obrigada por nos assistir e até o próximo.